Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o pastor Joelson e nós estamos mais uma vez em nossa meditação na palavra de Deus, lar, família e casamento, segundo os padrões morais de Deus, amém? Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade, derrama da tua graça, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre essas famílias, sobre cada casal, eu te peço em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, hoje nós vamos abordar um tema interessante. O amor não é ciumento e invejoso. O amor não é ciumento e nem invejoso. Amém? Vamos ler lá Cantares, capítulo 8, versículo 6, mas antes, deixe o seu joinha, compartilhe, comente, se inscreva, faça parte da família em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá então, nos fala assim, Cantares, capítulo 8, versículo 6. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são como fogo ardente, são labaredas do Senhor. Olha, Coríntios 13, versículo 4, primeira carta de Coríntios 13, versículo 4, o amor é paciente, não é invejoso, tá bom? Vamos lá então. Querido, o que nós vamos ver aqui nessa meditação sobre essa questão, o ciúme. Existe ciúme natural, né? O ciúme é um senso de proteção, que você quer proteger a pessoa amada, que você quer ver ela bem, que você quer ajudar essa pessoa amada a evitar o perigo. E existe algum ciúme doentio, que é terrível, né? Que é terrível, e isso acaba até prejudicando na questão do relacionamento. E nós precisamos entender, compreender e agir de forma para que o casamento não venha se dissolver, você não venha perder a amizade. Porém, eu quero meditar rapidão com você aqui sobre uma questão bem interessante na questão bíblica e psicanalística, né? Dentro da questão psicanalística, o ciúme não é visto apenas como um medo de traição, tá? Mas ele é visto também como um ato de afeto, né? De carinho. Às vezes, né, ele pode trazer um sentido de insegurança narcisista. Ou às vezes a pessoa cria uma fantasia também inconsciente, que ela projeta sobre a pessoa amada e muitas vezes se torna perigoso. Então, o que nós vamos abordar aqui? Existem três partes que nós temos que entender sobre a questão do ciúme: o sujeito, o objeto de amor e o rival, né? Mas vamos correr aqui. Antes de entrar nesse assunto, eu quero abordar aqui algo bem interessante na Casa do Saber, que fala assim, segundo a Casa do Saber, nos apaixonamos por 5 razões principais. Olha que coisa interessante. Alguém que nos alimenta, alguém que nos protege, alguém que já nós fomos, né? E alguém que nós somos, né? Alguém que já fomos e alguém que somos, né? E alguém que gostaríamos de ser. Olha que coisa interessante aqui. Eu classifiquei isso aqui, achei bem interessante. Veja bem, a pessoa se apaixona primeiro. Alguém que nos alimenta. Sim, existem pessoas que se apaixonam por uma outra pessoa no seu inconsciente porque ela se sente segura, né? Significa que essa pessoa está buscando um parceiro que ofereça a ela cuidado, nutrição emocional, sustento, né? É a busca inconsciente pela figura mãe biológica, né? Ou adotiva, né? Que saciava a sua fome, ou saciava a nossa fome e dava conforto físico. Então, existem pessoas que entram num relacionamento porque ela sente ao lado dessa pessoa que ela está sendo cuidada. Está sendo cuidada. Aí é por esse motivo que existe alguns relacionamentos que existem algumas diferenças de idade, né? A pessoa entra no relacionamento por quê? Porque fulano cuida de mim, fulano dá o que eu preciso, eu me sinto bem. E existem pessoas que entram no relacionamento, segundo a Casa do Saber, porque essa pessoa se sente protegida, né? Que seria a questão, alguém que nos protege. Isso significa buscar um parceiro que represente segurança, autoridade e defesa contra os perigos do mundo, né? É a busca inconsciente pela figura do pai,
né? E cuidador e protetor. E existe o fato, já conversei com pessoas assim, que né? A pessoa nova, que se relacionou com uma pessoa com a diferença de quase 30 anos a mais, e eu conversando, que eu gosto de saber das coisas, né? Porque a gente é psicanalista ainda mais. E ela falou assim, não, eu me sinto bem, eu estou lá dessa pessoa que ela me protege, ela sempre me deu apoio na hora que eu mais precisei, eu me sinto mais seguro lá dessa pessoa. É bem interessante também, né? Só que aí quando você entra nesse relacionamento, você tem que entender também se essa pessoa, ela não tem um ciúme de você, tá? Só que você entra no relacionamento, mas e essa pessoa? Então, existem pessoas que entram no relacionamento porque ela se sente protegida. Porém, existem outras pessoas que entram no relacionamento porque representa alguém que nós já fomos. Sim, significa se apaixonar por alguém que se lembra você mesmo na infância ou na juventude. Né? O sujeito ama no outro a pureza, a inocência, os momentos felizes que ele mesmo já viveu, né? E no passado, porém já perdeu, passou o tempo, né? Acho interessante assim, eu estava observando um casal, né? O rapaz um pouco mais velho, a moça jovem, e a moça dinâmica corria para um lado para o outro e o rapaz se alegrava, porque esse senhor via nessa moça, nessa nova mulher, o que ele não fez na infância. Então, ela motivava ele, correr de um lado, correr para outro, e ele fazia força para acompanhá-la, porque essa moça relembrou ele na infância. Né? É maravilhoso isso também, né? Dentro dessa questão que a pessoa entra no relacionamento para representar alguém que nós já fomos. E existem também aquela pessoa que entra no relacionamento porque representa alguém que nós somos. Alguém, exatamente, alguém que parece comigo. Significa buscar semelhança total. Parceiro, né? Parceiro funciona como um espelho direto. O sujeito ama a mesma qualidade, defeito, gostos e visões de mundo que ele próprio possui hoje. Não tem aqueles casal maravilhosos, né, que eu acho lindo? Uma aventura, os dois somem nesse quiçaça de mata aí, vai fazer acampamento os dois, né, os dois vão pescar, os dois saem para as aventuras de um lado para o outro. Gostam da mesma coisa, é interessante isso aí. Na Casa do Saber é muito maravilhoso, você aprende coisa extraordinária. Então dentro do relacionamento tem isso aí, não tem aquela competitividade, né? Mas ambos gostam da mesma coisa, né? Um gosta da farinha, o outro gosta da farinha com leite, o outro gosta do arroz. Então é bem interessante essa convivência. Porém, existem outros que entram num relacionamento porque representa alguém que gostaríamos de ser. Significa que se apaixonar pelo seu ideal de eu, né? O parceiro possui as virtudes, o sucesso, a coragem, ou a beleza que você sente que não tem. Amar essa pessoa é uma tentativa de se conectar com o que lhe falta. Sim, entende? Às vezes você entra e você não tem mais aquela dinâmica, aquela força, aquela disponibilidade. Então aquela pessoa, ela te completa. O casamento, ele é extraordinário, gente. O casamento, ele é maravilhoso. Nós temos que entender sobre essa questão, né? Então, a questão do ciúme tem que ser controlada dentro do relacionamento. Tem que ser controlado. Por quê? Nós vamos aprender aqui sobre essa questão do ciúme. Veja bem, a pessoa que muitas das vezes ela se entrega ao ciúme é por proteção. Por esse motivo que tem que ter aquele controle, né? Tem que ter aquele controle. Existe o ciúme que a pessoa quer proteger a pessoa amada, mas existe ciúme doentio no relacionamento. E isso tem que tomar muito cuidado. Existem níveis e níveis de ciúme, né? Que é o ciúme normal, projetado, ciúme delirante, patológico, né? O normal é aquele que eu já falei de segurança. O ciúme projetado é como mencionado, nasce da repreensão do próprio impulso de traição. Isso tem que tomar muito cuidado. Né? Então, o ciúme delirante é considerado uma manifestação mais grave, muitas vezes ligada à paranoia. Tem que tomar muito cuidado sobre essa questão. O outro fator que me chama a atenção, que eu quero abordar aqui, é algo bem interessante. Veja bem, eu estava conversando com um casal sobre essa questão de ciúme, inveja,
muitas das vezes, dentro do relacionamento, acontece o fato que, às vezes, o homem, né, ele não tem a mesma dinâmica que a mulher. E, às vezes, essa mulher destaca-se na sociedade, ela é uma pessoa extrovertida, gosta de conversar, ela gosta de incluir-se em outros ambientes, tem bom diálogo, as pessoas procuram essa pessoa, né? E, às vezes, esse homem, ele é meio retraído. E ele não é procurado em algum ambiente. E aí ele passa, então, a ter ciúme da sua companheira, né? Ciúme. Dentro desse ciúme surge o ciúme narcisista, que quer oprimir, quer deixar a pessoa debaixo de julgo, não quer dar ela liberdade. Isso torna uma opressão na vida dessa pessoa e, ao mesmo tempo, surge a questão da inveja. O próprio marido passa a ter inveja da própria esposa pelo sucesso que ela tem, pelo destaque que ela tem. Isso não é bom. O que você precisa fazer, meu querido, é ajudar ela a se destacar, ajudar ela a crescer. Ajuda a sua companheira. Da mesma forma, a esposa com o esposo, né? Muitas vezes o teu marido ele tem um destaque, ele é cara carismático, ele gosta de conversar, gosta de dialogar, né? Ele tem uma carisma contagiante, as pessoas gostam de estar perto dele, não quer dizer que ele está te traindo, né? Não quer dizer nada disso, mas você tem que ter controle sobre essa situação e ver, eu não estou sendo narcisista, eu não estou oprimindo meu esposo, não estou oprimindo minha esposa, porque existe ciúme narcisista. Às vezes a pessoa projeta no outro algo que ela fez ou que ela já fez, tá? Acontece muitas vezes isso aí. Às vezes a pessoa dentro dela, ela já foi macabra, né? Já foi maligna, né? Aí entra no relacionamento, né? E aí de repente ela quer oprimir a outra pessoa. A outra pessoa não está fazendo nada. Simplesmente ela vive a vida dela normal. Mas aí aquele ciúme doentio. Será que eu não estou projetando na outra pessoa aquilo que muitas vezes eu já fiz ou eu estou fazendo? Acontece muitas das vezes isso aí. Aí tem aquele senso de proteção. Então existe ciúme normal. Agora tem ciúmes que tem que tomar cuidado.